Olá, você investidor e você investidora. Está começando mais uma entrevista da InfoMoney. Eu sou Thiago Salomão, editor-chefe do portal, e recebo hoje aqui, nessa segunda-feira, dia 18... É 18, produção? Hoje é dia 18 de setembro de 2017. Estamos num ótimo momento na Bolsa. Aliás, completando 4 meses daquele fatídico Joesley Day, ou Free Gate, enfim, como vocês gostam de chamar. Mas era aquele dia traumático na Bolsa e hoje a realidade é completamente diferente, estamos na máxima histórica e muita gente continua bem otimista com Bolsa. Semana passada eu falei com o Florian Bartunek e hoje eu tenho a honra de receber aqui João Luiz Braga, da XP Gestão, ele que é gestor de um dos fundos da XP, ele fala muito mais de Bolsa de Valores, enfim, e tem na última carta da XP, para quem é cliente da XP ou cotista do fundo, já leu a carta. Ele falou de uma maneira muito didática sobre por que ele segue bem otimista com Bolsa. O nome da carta, né, do útil, é o útil e o agradável, né, João? Exato. Enfim, a carta foi muito legal e acho que o tema é bem um momento mesmo para quem olha para a Bolsa 75 mil e fala, nossa, já subiu demais, agora é bolha, enfim, não vale a pena entrar. Então eu vou ter o papo aqui com o João, vou deixar aberto aqui no Facebook, porque podem vir algumas perguntas, mas tenho muita coisa para perguntar, João, então talvez eu abra espaço para alguém aqui, mas primeiramente, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer você aqui na InfoMoney. Obrigado, prazer estar aqui. Bom, João, na carta, eu pontuei ao todo 6 motivos, mas aí depende da maneira como você conta a história. Mas só para dar uma introdução, por que você segue tão otimista com Bolsa, mesmo após renovar essa máxima histórica e até a brincadeira que eu fiz com alguns gestores, que existem dois Brasis, né? O Brasil da Faria Lima, que você fica aqui até o fechamento da Bolsa, vê tudo andando, tudo maravilhoso. Aí chega em casa, vai jantar, o Jornal Nacional, só manchete, só tragédia, tudo muito ruim, né? O que explica esse descasamento e principalmente porque você está tão otimista com Bolsa? Olha, bom ponto você ter citado essa história da diferença do que a gente brinca da Wall Street para Main Street, né? Isso é um outro motivo para ficar bullish, sabe? Outro motivo para ficar otimista, porque a gente está numa base tão ruim, né? Tem tanta coisa para melhorar esse é até um dos motivos do meu otimismo de longo prazo. Eu acho que a gente realmente pode estar numa caminhada aqui de anos bons, né? Eu realmente sou muito ruim para prever a semana que vem. Eu não sei fazer isso, eu não dou conta. Assim. Eu acho que tem gente que faz muito melhor que eu esse tipo de coisa. A minha ideia é mais sempre olhar um prazo um pouco maior, um prazo mais longo. E para quem me acompanha nas cartas mensais, né, a gente sempre tenta escrever algo curto, fácil. Eu até achei essa carta um pouco repetitiva, porque ela foi basicamente um sumário do que eu vinha falando desde o começo do ano, que a gente vinha discutindo desde o começo do ano, mas ela teve essa questão oportuna, né, do topo histórico e tudo isso, que muita gente, eu comecei a receber muita gente me perguntando, mas João, e aí, andou, e agora? Já deu? Não, gente, é uma coisa que potencialmente é grande e de longo prazo, então eu chamei de útil e agradável, porque um dos pontos que acho que a gente até pode abordar aqui, que é o ponto do juro mais baixo, vai fazer com que muita gente venha para o risco, né? Numa questão de composição de carteira. É o útil. Esse cara vai ter que vir correr mais risco. O agradável é que eu ainda acho que está num ponto bom. Enfim, para sumarizar o call otimista, e depois a gente pode entrar em detalhe, basicamente, o ponto de partida é a questão da inflexão na economia, né? Só isso por si só, se eu só tiver que olhar para uma coisa, isso já seria otimista, né? A gente está vindo do segundo trimestre consecutivo de PIB para cima, e isso é tecnicamente, para os economistas, eu sou engenheiro, mas para os economistas esse é o ponto que tecnicamente você você vira, né? Você sai da recessão. E depois eu falo que a gente está mais otimista do que a média para o ano que vem. Então, esse é o primeiro ponto, a economia é melhor. O segundo ponto é que você vai ganhar isso dobrado. Dobrado é um modo de dizer, mas é o fato da alavancagem operacional. É um crescimento sem investimento. Eu posso explicar melhor também. O terceiro ponto é que você vai ganhar triplicado, mas aí um pouco mais manjado. É a questão do juro baixo. Sim. O juro baixo tem 2 impactos. O impacto direto, o fato de que as empresas pagam menos despesa financeira, sobra mais lucro. Ou para uma mesma despesa financeira, ela pode se alavancar mais. E o quarto ponto é que eu acredito que isso não está no preço, ou está pouco no preço. Essa linha me faz ficar bem otimista com os plays domésticos. E, por fim, os grandes riscos que eu vejo os riscos
também para os dois lados, né? Por exemplo, o risco eleição tem duas caudas. Tem a cauda que pode ser muito negativa, mas também tem a cauda que pode ser muito positiva. Então, somando todos esses fatos, eu ainda acho que dá para ficar bem otimista. Legal. Bom, já deu um bom pano para fazer várias perguntas. Eu estou recebendo algumas perguntas aqui no Facebook. Se der tempo de responder, eu vou passar a bola para algumas perguntas. Eu vi até alguém perguntando de Bitcoin. Se der tempo, eu vou ver o que o Braga pensa disso. Mas vamos falar primeiro sobre essa parte da alavancagem operacional, que acho que na carta é muito didática a teoria do avião, né? Que você usa, que o Brasil é como se fosse um avião, que assim que decola, já todos os custos fixos já estão embutidos, então cada passageiro a mais que tiver lá é ganho direto na margem, né? Perfeito. E hoje seria o Brasil um avião, não vazio, né? Mas está bem vazio esse avião. E quanto mais gente for entrando nesse avião, esse seria a alavancagem operacional, né? Sem muito investimento, as empresas conseguem trazer bons resultados. A alavancagem operacional é um conceito, na economia, é um conceito assim, puramente matemático, né? Você imagina uma fábrica que você tem R$100 de custo fixo e sua receita hoje é R$100, então você lucra zero. Aí você dobrou sua receita, foi para 200, seu custo é fixo, fica os mesmos R$100 de custo fixo, então seu lucro era zero, agora seu lucro é 100. Essa venda marginal foi direta para o lucro. Esse é o conceito de alavancagem operacional. Tem vários exemplos bons. O do avião é né? Uma ponte aérea que sai daqui, um avião que sai daqui e vai para o Rio, ele já sai com todos os seus custos fixos postos, né? Então, cada passageiro que é vendido a mais é margem de lucro na veia. O conceito é simples como isso. E é isso. Quando eu olho para dados como, por exemplo, nível de utilização da capacidade instalada das indústrias no Brasil, a gente está no menor nível da série. E está lá todo mundo pagando os custos fixos. A mesma coisa vale para serviços, para quem aqui, pessoas que vivem de renda de aluguel, né, certamente estão no nível subótimo, né, deve estar tendo um monte de lugar não alugado, mas está lá pagando os custos fixos, pagando condomínio, pagando tudo isso. Então, cada painel de madeira que a Duratex vender a mais, tudo isso que for acontecendo na economia, isso vai direto para a margem. E aí eu rodei um estudo. A primeira vez que eu li esse estudo foi até no começo do ano passado. Eu até escrevi um artigo no Valor, só que esse artigo saiu na sexta-feira antes do Carnaval, então ninguém leu. Né? que era basicamente, a minha tese primeiro deixa eu testar o passado. Quando a economia piorou, a gente acha que isso deveria levar as margens para baixo por causa do custo fixo. Será que aconteceu? Testei no Brasil, testei nos Estados Unidos, fato. Então, a economia, a teoria está valendo. Aí, o que eu testei na época e retestei agora, e tenho uma planilha para fazer isso de tempo em tempo, é se o analista já coloca isso para o futuro, né? Que legal a teoria, mas está no preço ou não, né? Dado que é uma coisa que a gente sabe que é fato. No meu estudo, eu percebi que os analistas, os de sell-side, né, que a gente consegue os números, que divulgam um relatório, eu fiz um estudo grande, com toda a base. A minha surpresa é que o pessoal já coloca uma economia melhorando para o ano que vem, mas ninguém tem coragem de colocar as margens subindo ainda. Em outras palavras, no valuation das empresas domésticas... Eu não vejo a galera colocando no preço já, no futuro, este efeito de margem para cima. O que me faz adorar minha profissão, realmente, o que eu gosto muito do que eu faço é isso, é o fato de que eu acho que dá oportunidade. A gente erra muito, tá? É normal, eu tenho que acertar mais do que errar. Mas pelo menos eu vejo esse tipo de oportunidade. Assim como, quando a gente estiver num nível super bom, a economia, enfim, na parte de cima do ciclo, provavelmente os analistas também perpetuarão margens boas para sempre. Sim. E aí é hora de defender. Então, o meu artigo do Valor chamava A Síndrome do Quadradinho Preto do Excel. Os analistas marcam a coluna, sabe quando você marca uma coluna no Excel? Aparece um quadradinho preto aqui no canto? O pessoal clica lá e arrasta para frente, ou seja, perpetua o presente. Eu acho que é por isso que tem uma oportunidade. Agora eu vejo isso acontecendo na alavancagem operacional, por exemplo. Será que a gente consegue entrar em alguns cases de... Vamos tentar fazer a analogia do avião. Quais são na Bolsa os aviões que estão bem vazios e tem chance de estar mais preenchido nos próximos trimestres? Essa pergunta é muito boa, porque a gente, até quando você tem um bull market como esse, que sobe tudo rápido, com muito ETF, né, com muito beta, com muito passivo, o investidor gringo que não vai olhar para o que ele vai comprar, ele vai comprar Brasil, então as coisas sobem juntos, caem juntos.
geralmente é ruim para gestores como eu. A gente é gestor micro, né? Cada ação tem que ter um motivo específico para comprar. Então, não é que eu pego, a gente senta lá, eu e o Marcos Peixoto, que toca fundo comigo, a gente pensa, pô, tá tendo esse caso legal de alavancagem operacional, então vamos fazer um basket de empresas de alavancagem. A gente não faz isso, a gente tem que sempre seguir o motivo individual de cada uma das ações para compô-las no portfólio. Mas os suspeitos usuais, né, são aqueles que, de fato, sofreram muito no passado. Bem de capital, certamente as coisas mais relacionadas com indústria. Eu acho que já foi um pouco para o preço, se você for ver. Algumas dessas ações reagiram melhor que as outras. Então, assim, eu digo que ela foi para o preço no relativo para a atual situação. No meu call de que a gente pode ter anos bons, 0 para o preço. Até eu acho que depois de 7 anos seguidos da média dos analistas revisando o lucro consistentemente para baixo, a gente vem de 7 anos seguidos que o lucro realizado é abaixo do previsto, então tem que ficar revisando para baixo. Isso colabora para o pessoal não fazer o que eu falei, né? Não colocar a margem no modelo, não colocar o crescimento potencial, não colocar um same-store sales, uma venda das mesmas lojas já otimista, Sim. Porque é decepção por muitos e muitos anos. Então, no relativo parece que andou, mas enfim, se de fato esse fato acontecer no longo prazo, esses suspeitos usuais aí das margens baixas, eu acho que eles têm muito para subir. Legal. Tentando dar algum nome, você citou a Duratex. É um case que você gosta no meio disso ou foi só um exemplo? Foi só um exemplo. A gente não tem na carteira hoje, eu gosto muito da empresa, eu cubro desde 2004, já tive por anos, já tive, já não tive, mas a gente está sempre estudando. Hoje eu acho que ela está um pouco bem precificada, eu acho que ela vai subir muito, mas num segundo momento. Então a gente não tem ela ainda hoje. Tá. Vou entrar mais em detalhes nos cases, mas antes eu queria falar, se citou do risco que pode ser bom ou ruim das eleições de 2018. Na entrevista que eu fiz sexta com o Florian, ele falou uma frase que 2018 ou é bolha ou é trolha. Porque se vier um candidato muito pró-mercado, ele pode promover uma série de privatizações, Petrobras e tudo mais, e inflar os ativos de um jeito que teremos anos de euforia, mas pode ser uma bolha. Da mesma forma, se vier um cara completamente anti-mercado, a gente pode receber uma trolhada e a bolsa que está em níveis históricos ter um mergulho mais ou menos como a gente viu em 2014. É mais ou menos por aí, e sendo essa análise, ainda mais importante estudar o micro de cada empresa para, se vier bolha ou trolha, você ter um portfólio mais equilibrado? Começando no final, eu sempre vou defender que o micro é sempre muito importante. Eu até gosto, né? A gente bate bastante papo, né, Thiago? Você sabe que eu gosto de olhar para o macro, eu gosto de discutir essas questões mais de cima para baixo, mas sempre o diferencial se faz no micro, na minha opinião. Então, não é nem no cenário de eleição ou não, é o jeito que eu acho que a gente sabe ganhar dinheiro na bolsa. E, de novo, não existe jeito certo, né? Ainda mais hoje. Hoje tem pessoal que ganha dinheiro sem ter uma pessoa, né? Quant e tudo isso. Então, é o jeito que a gente sabe, não necessariamente quero defender que esse é o certo. Sobre a eleição, eu concordo com o Florian. Eu acho que pode ter muita antecipação de um cenário positivo se você tiver um caminho reformista. E isso vai sempre acontecer, porque a Bolsa é a arte da antecipação. Né? Não adianta você esperar a economia melhorar, não adianta você esperar entregar a reforma da Previdência. Quando isso acontecer, provavelmente já vai ter subido antes. Porém, a única parte que eu discordo um pouco para os dois cenários, tanto para o cenário bolha quanto para o cenário trolha, o impacto de longo prazo. Porque a gente fica aqui pensando, eu vou tentar pegar até puxando um pouco a sardinha para a indústria de fundos, né? Eu vou tentar pegar uma alta ali, eu sempre defendo que para o meu cliente pegar aquele dinheiro que ele não vai usar, o dinheiro do risco, colocar e nem olhar. Porque eu não quero que ele resgate em 2008 ou na semana do 18 de maio e tal. Nessa ótica, eu até acho que pode antecipar, mas se entrar alguém mais para o lado reformista, e eu vejo um cenário onde, dado que a oposição perdeu muita prefeitura, perdeu muito no varejinho, onde joga ganho, para uma eleição que vai ser mais pobre, com menos dinheiro, né, porque não vai ter a doação de empresas, e eu acho que está difícil trazer dinheiro de fora, enfim, o dinheiro, não é que eu não acho que não vai ter caixa 2, seria muita ingenuidade, mas eu acho que vai estar mais difícil do que foi em outro momento. O pouco dinheiro de fundo partidário, o dinheiro de fundo partidário, essa coisa vai ser muito disputada, então assim, vai ter pouco para o varejinho lá. Então a presença
nas prefeituras vai fazer muita diferença. E como isso mudou radicalmente na última eleição, eu vejo um potencial, não acho que é o cenário base, mas eu acho que é um cenário provável, de alguém reformista com maioria constitucional para qualquer votação. Então, seria um cenário muito positivo. Então, a única coisa que eu, não é que nem que eu discordo, é que eu adiciono ao que o Florian falou, é que certamente vai ter uma antecipação se um cenário como esse acontecer. Mas se acontecer do jeito que eu acho que pode acontecer, que é com uma oposição bem pequena e com alguém com uma cabeça mais reformista, a gente pode ter anos bons. A gente pode ter um ciclo bom como foi 2003, como foi 2009, de certa forma. Então, para o cliente do meu fundo lá, assim, pô, legal, vai antecipar um pouco, mas eu acho que a gente ainda vai ter anos bons de estar no risco. Então, eu só queria esticar um pouquinho esse prazo. É óbvio que vai subir antes, mas... Só fazer a ressalva ao Florian, que eu peguei esse trecho, mas o Florian também está bem otimista com longo prazo. Tanto que, na visão dele, a Bolsa, pelas contas dele, pode até dobrar de valor em 3 anos. Enfim, mas 2018 deve ter bastante volatilidade. Estou perguntando sobre Petrobras, sobre bancos, mas antes eu queria entrar um pouco, acho que no coração dessa análise da alavancagem financeira e operacional. Legal. Acho que seria o setor mais ligado a consumo e varejo. Tem alguma empresa que já deu muita alegria no fundo esse ano ou que está em vias de entrar ou entrou, enfim. Como é que você está olhando para esse setor que foi um dos que anteciparam já uma parte dessa retomada de resultados? Muito surpreendente a performance do setor. Foi um exemplo claro de que a Bolsa antecipa. A gente já vê na economia, até essa história que eu falei, né, o começo do meu call, que é ver um cenário econômico melhor do que está nos números, enfim, algo como 3%, podendo chegar a algo como 3% de PIB para o ano que vem, tudo isso. Primeiro, não é achismo, tá? A gente já vê isso acontecendo na economia, tanto no resultado do primeiro quanto no resultado do segundo trimestre das empresas. Mas é aquela coisa ainda moderada. Mas, por exemplo, na segunda-feira, ou desculpa, acho que foi no final da semana passada, a MAN colocando turno, a GM abrindo um terceiro turno, enfim, a gente já vê notícias da indústria contratando, os dados de emprego vindo melhor, o IBC-BR semana passada vindo melhor que esperado. Então a gente já tem visto acontecer. Mas consumo nas empresas, então beleza, assim, tem vindo melhor, mas nada que justifique tanta alta. É basicamente que o pessoal antecipando esse tipo de resultado. Eu gosto muito de uma ação que talvez seja uma das piores performances no varejo esse ano, que é Lojas Americanas. Eu brinco que Lojas Americanas te dá uma chance por década de você comprar barato. A da década passada foi 2008, 2009, agora a gente está vivendo a desta década. E ela ainda combina várias coisas. Ela combina uma melhora de consumo, como a gente está falando, mas ela também combina uma melhora da alavancagem financeira, porque ela é bem alavancada, então o juro para baixo para ela é mais relevante do que para outras. O pessoal tinha muito medo em relação a B2W, gerar caixa e tudo. Eu acredito no que a empresa vem falando sobre uma certa inflexão na geração de caixa. A gente tem visto esse setor melhorar, enfim, a própria B2W já andou bastante, então não acho que ela é mais um problema para a B2W, para Lojas Americanas, só que a ação está baixa e tinha um grande vendedor nas PNs, um fundo gringo, então tem vários motivos que me faz acreditar que ela está subavaliada. Então ela é a nossa maior posição do fundo hoje. Como todo o consumo andou, eu também acho que tem uma outra ação que nem pega tanto essa questão da alavancagem, da volta do consumo, mas óbvio também é bom, que a Carrefour é um IPO recente, que também é das empresas de varejo. Hoje eu acho uma das mais baratas e é grande, é líquida, negociando a mais ou menos 17 ou 18 vezes lucro do ano que vem. Então ela está muito mais barata em relação às outras, então eu também gosto. A gente sempre fica muito preocupado com essa questão de se eu acho barato ou não. Então, hoje eu tenho essas duas. Aí eu tenho um pouco de CVC, que eu gosto bastante, eu tenho um pouco de Localiza, mas é um pouco menos, porque também já andou. Tinha B2W, agora decidi concentrar em Lojas Americanas. Então a gente gosta do setor. E também tem um outro setor que é um pouco menos óbvio nesse meu call, mas que eu gosto muito e eu trago por causa da alavancagem financeira que você perguntou, que são empresas estáveis que pagam dividendos altos. Isso eu gosto muito. Não acho que é o que sobe primeiro no bull market, né? Tudo isso tem menos glamour, né? É menos sexy. Mas eu acho muito bom, porque aquele rentismo, né? O pessoal que está acostumado com 1% ao mês pingando na conta, ainda mais com os incentivos, né? Com as incentivadas que tiveram aí nos últimos anos, isso tudo eu acho que acabou.
O juro já tirou o rentismo e eu acho que cada vez mais os produtos incentivados vão acabar. E eu acho que dividendo de lucro real, dividendo das empresas negociadas em bolsa, vai continuar isento. E aí a gente tem um monte de empresas no nosso portfólio hoje que pagam 8, 9, 10, mais que isso por cento de dividendos por ano. Lembrando que esse dividendo não é nominal igual ao juro, porque a empresa cresce, então o dividendo cresce. Na maioria das empresas que a gente tem, cresce até mais que a inflação, então é mais do que 10% real. E 2, não paga imposto, né? Então, como é nos Estados Unidos, eu acho que cada vez mais o pessoal que vive de renda em serviços, em produtos financeiros, esse pessoal vai ter que vir para esses plays, para a bolsa. E como você tem a opção de plays defensivos, estáveis, eu acho que essas vão ser excelentes oportunidades para o investidor daqui para frente. Tem alguns nomes de players de dividendo que você poderia abrir? Claro. Hoje a gente tem Copasa, que paga algo como 8, com 9% de dividend yield, pagará se aumentar o seu payout, e o percentual que ele paga do lucro, né? E ainda acho que tem potencial, porque ela não precisa tanto de investir assim. E essa também é um exemplo que cresce mais do que inflação, então é mais do que real. Sanepar é um bom exemplo também. Sanepar tem o risco da eleição no ano que vem, mas eu acho que é um risco parecido com o âmbito federal. Essa, na minha opinião, jogaram a HP fora, assim, está muito, muito, muito barata. Então o dividendo pode ser muito potencial. Na pior das hipóteses, leva o dividendo para casa, e se vier um resultado bom na eleição, você tem certamente uma apreciação de capital. Gosto de Transmissão Paulista. O business de transmissão é o business mais estável da Bolsa, né? Ele não ganha por volume, né? Não é igual a Duratex, que você precisa vender mais painel de madeira, ou a Renner, que precisa vender mais calça jeans. Lá não. E eu acho que ela tem o potencial de pagar mais de 10% de dividendo no ano que vem. IRB, um caso novo, né? Sim. Que da Bolsa tem um ambiente competitivo super favorável. Ela tem algo como 37% de market share, mas ela tem mais de 90% de market share nos contratos, porque esse é um business de rede, né? Para o business ser saudável, eu repasso um pouco para você do risco, você repassa para ele, tudo isso. Então, a posição competitiva é super boa, e tem papo até do Warren Buffett olhando para ela. Se o Warren Buffett gosta, quem sou eu para não gostar, né? Então é isso, que eu lembro de cabeça agora, tem esses, deve ter algum outro que eu também não estou lembrando, mas eu acho essa classe de dividendos altos, uma hora vai andar bastante nesse ambiente de juro baixo. Legal, muito bom. Braga, se eu não te perguntar sobre bancos, acho que o pessoal do Facebook vem até a Faria Lima brigar com a gente, mas muita gente perguntando aqui de bancos. E se puder dar uma palavrinha sobre Petrobras, não sei se chegou a já ser uma posição do fundo. Tem um agora. Tem? Inclusive hoje tem investimento de opção, tem que ficar esperto lá. Então já puder fazer um comentário de bancos e de Petrobras. Legal. Bancos. Eu gosto, já gostei mais. Vamos lá, nesse conceito, eu tenho uma posição média em bancos hoje e concentrada só em Itaú e Banrisul. Então eu prefiro Itaú do que os outros grandes, e eu gosto de Banrisul, mas é um motivo um pouco específico que foge um pouco do que eu vou falar agora. O fato por que eu gosto? Primeiro que eu não acho caro. Negociando algo como abaixo de 11 vezes lucro no ano que vem, enfim, no meu número, eu já vi isso negociar 12 a 15, enfim, no ápice, no topo do topo a 15, enfim. Então eu não acho caro. Mas, por outro lado, eu não acho que o setor que vai se beneficiar tanto dessa volta, porque essa volta vai ter vento de frente, né? Que é o juro baixo, que é menos propensão a dar crédito ainda, enfim. É curioso, né? Porque esse business os bancos, né, a década de 90, eles eram grandes DI alavancados, né? Fundos de DI, ele pegava o seu dinheiro abaixo do CDI, emprestava para o governo a DI e ganhava dinheiro. A década de 2000 foi a década do crédito. Do crédito, o PIB saiu dos seus 20 altos, 30 para 60, 70, 60, enfim. Os bancos aproveitaram muito disso. Essa década atual é a década do FII, a década da receita de serviços. Então, você viu movimentos como por exemplo, o Itaú comprando fechando o capital da Redcar, tudo isso, basicamente porque é mais importante hoje o FII, a receita de serviço. Por quê? Porque crédito já é uma coisa que já está mais penetrada, já está mais arbitrada, tudo isso. Com o juro menor, eu acho que esse vento de frente atrapalha um pouquinho, enfim, eu acho que tem coisa melhor para os próximos anos. Então a gente tem Itaú, uma posição média, a gente gosta muito da gestão, tudo aquilo. Não é o que eu acho, não é como eu brinco nas cartas, não é o dinheirão.
Banrisul não. Banrisul eu acho que é mais tranquilo. O banco é mais barato, a tendência de melhora é maior, então a chance de você ter lucro maior do que esperado é maior lá. E eu acho que seria muito bom para o Estado se viesse a privatização. Uhum. Mas você acredita que a privatização tem um motivo a mais para ter ação? Não, isso. Ou acho que é um fator determinante? Porque, assim, só fazer um paralelo com a CESP, né? Que semana passada, muita gente até começou o mês falando que era um dos calls mais óbvios da Bolsa, porque a ação estava a R$15, o leilão vai ser o preço mínimo de R$16,80, e aí agora veio a suspensão, mais uma vez a CESP esbarrando nisso. O Banrisul, essa questão da privatização, está tão perto de acontecer quanto a CESP estava e corre risco? Como é que você vê esse cenário? Então, eu defendo muito a gestão micro, né? De ficar perto da empresa, vendo os números, tudo aquilo ali. Então, a resposta que vem disso se eu estivesse operando, se eu tivesse comprado em Banrisul só por causa da privatização, eu estou descumprindo o meu mandato de gestor micro, né? Então, não. A resposta é exatamente o que você disse. A privatização tem que ser um motivo a mais, uma opção de graça que está no meu investimento, mas não é por isso que eu estou. É o mesmo com Copasa. Copasa é uma coisa parecida. Então, os dois são estados que, infelizmente, estão com a sua situação fiscal deteriorada. O governo federal propôs um pacote para salvar, desde que vendam ativos. Então, tanto em Copasa quanto em Banrisul, eu gosto de motivos micro, no caso da Copasa, o dividendo alto, a previsibilidade, o marco regulatório que passou, tudo isso. No caso de Banrisul, a possível melhora dos lucros, a melhora do ambiente micro, só que aí você leva para casa essa opção de graça que eventualmente acontecer. E Eletrobras provou que a mentalidade mudou muito, né? No dia que saiu a Eletrobras, eu fiquei bem feliz, né? Nem tinha na carteira, mas eu fiquei super feliz. Fui entrar no Twitter, nessas coisas, para ver a opinião do pessoal, né? E não dos meus amigos, hashtag mesmo, procurar. Eu fiquei muito surpreso, que era 10-1 falando bem. E quem falava mal apanhava embaixo. Provavelmente, se a gente fizesse uma pesquisa parecida com essa 4 anos atrás, o resultado talvez seria diferente. Então, eu acho que se o pessoal começar a perceber que isso não é mais um tabu, muito pelo contrário, talvez aconteça mais e melhores. Eu torço bastante para isso. Legal. E sobre a Petrobras... Boa, desculpa. De novo, até em Petrobras vale o que eu disse sobre olhar para o micro. Eu gosto muito do trabalho que o Pedro Parente, o Ivan Monteiro, que esse pessoal está fazendo lá. É muito surpreendente. Os resultados estão vindo sempre surpreendendo em geração de caixa, em desalavancagem. A questão da venda de ativos eu vejo com excelentes olhos. Então, eu acho que o trabalho micro que está sendo feito lá é muito surpreendente e tem muito, muito, muito de valor para tirar fazendo isso. O curioso por outro lado, tem o petróleo, que eu não tenho a menor ideia para onde vai. É curioso, quanto mais velho a gente fica, mais a gente sabe que não sabe de nada, né? Quando eu era mais novo, eu tinha convicções, estou vendo estoque, estou vendo... Agora não tem convicção nenhuma. Então, a gente opera muito mais vendo a diferença entre o intrínseco e a commodity e procurando esses motivos micro. Então, isso me faz com que eu não animo de ter uma posição muito grande, por causa desse risco que eu não consigo controlar, mas uma posição média eu gosto pelo ambiente micro. Tanto o primeiro tri, o resultado foi assim, muito melhor que esperado. E o segundo também foi melhor que esperado. Então é muito mais mirando lá. Então eu gosto, eu tenho uma posição média em Petrobras. Bom, não quero ocupar mais o seu tempo, Braga, então eu vou fazer 2 perguntinhas. Se você conseguir responder rápido, aí a gente consegue já livrar, que tem tanta coisa que eu queria perguntar, mas a primeira pegando um pouquinho da sua experiência no mercado, a gente está vendo essa alta, até a gente está brincando do Rally.com aqui no Brasil, que tem principalmente a Magazine Luiza, mas recentemente B2W, a própria Via Varejo subindo. Mas olhando especificamente para a Magazine Luiza, você chegou a acompanhar a empresa e quando uma ação sobe 7.000% da mínima dela em pouco menos de 2 anos atrás para agora, já dá para ser considerado uma bolha, mesmo que os fundamentos ajudem? Pela sua experiência, o que acontece vendo um papel que subiu 7.000% e ainda traz uma certa euforia para o mercado? E também perguntaram aqui, acho que naquela onda lá de empresas que se beneficiam, setor siderúrgico, autopeças também subiram bastante nesse período. A alavancagem operacional e financeira acabam favorecendo elas. Se você vê elas com bons olhos ou se já está muito no preço? Tá. Bom, respondendo a primeira pergunta,
Eu não vou fugir da resposta não, tá? Mas é porque realmente é muito difícil. Eu gosto muito de finanças comportamentais, né? Kahneman, Ariely, e esse pessoal fala, sempre repete o fato que eu tento colocar na cabeça, mas é muito difícil, de não olhar para trás, né? Você, não importa o quanto já subiu, não importa quanto está agora e o que vai acontecer daqui para frente. O passado é só um bom jeito de tentar prever, tentar te ajudar a direcionar para onde o futuro vai, né? Se a empresa é muito competente no passado, provavelmente ela vai continuar sendo competente, né? Isso vale para o índice, tá? Essa questão do topo histórico, enfim, a gente ignorou. Pra gente, isso não foi uma notícia. Até porque, só uma curiosidade, né? Você pega nomes tipo OGX. Se você compra OGX na bolsa, qual que é o máximo que você pode perder? 100%. No índice, ela tirou 300% do índice. Porque ela tinha uma posição média de uns 4 mil pontos, aí ela caía, era rebalanceada, caía de novo, era rebalanceada. Ela acabou tirando mais ou menos 12 mil pontos em 3 mil de participação. Então ela caiu 300% no índice. É uma idiosincrasia matemática. Então, mesma história de olhar para o índice assim, topo histórico, não topo histórico, isso significa que está caro, está barato, isso para a gente não importa nada. Num caso como Magazine Luiza ou B2W ou qualquer outro desse, também a gente tentaria olhar sob a mesma ótica. É muito difícil fazer isso, mas a gente sempre tenta. A gente brinca que todo dia à noite aqui a gente vende toda a nossa carteira do fundo. E todo dia de manhã a gente compra tudo de novo. Por quê? Porque está na cota. Né? Já foi para a cota, o cliente já viu lá o resultado. Então não tem muito essa história. Sobre o caso específico, eu acho muito bem precificada. A gente não tem. Está vindo uma oferta, então uma pura questão de oferta e demanda, quando você aumenta a oferta, né? Enfim, o papel tende a ficar mais pesado, não está sendo o caso, né? Chegou a cair e recuperou depois. Tudo. Mas é de fato surpreendente o trabalho. O Fred, eu acho o Fred muito bom, né? Então eu acho realmente surpreendente o trabalho que eles estão fazendo. Eu só acho bem precificado, então não tenho na carteira. Para bens de capital, essas outras que você disse, e siderurgia, de fato vale muito essa questão. Você pega uma Uzi Minas que está com ainda a capacidade utilizada muito baixa, a gente gosta, tá? A gente não tem as de bens de capital, as Randons, da vida IOSP, a gente não tem hoje. Na siderurgia a gente tem uma posição leve também, porque também tem muita coisa que foge do nosso controle, mas a gente tem e vale um pouco deste call, assim, de alavancagem operacional, mas também vale de uma situação econômica melhor que faz com que as empresas possam passar preço, que também ajuda, né? Então é isso, é muito mais a questão de um cenário positivo. Então a gente tem Gerdau, a gente tem e um pouco de Uzi Minas e CSN. Legal. Bom, lembrei de uma última, finalmente para acabar. Pela década, a gente viu ações que a gente chamava de portos seguros. Legal. Aquela empresa que você sabe que não vai quebrar, que era mais ou menos isso que o investidor acabava olhando para o Brasil nessa década que foi bem conturbada. Pegar, por exemplo, Hydrogazil, a própria BMF Bovespa, Ultrapar, enfim, aquelas empresas que acabaram passando por essa década super volátil de maneira resiliente, subindo sempre, operando na máxima histórica. Perfeito. Hoje estão em momentos um pouquinho diferentes, mas a Raia e a B3, por exemplo, estão super bem. Você acha que acabou a atratividade desses papéis ou eles ainda podem e devem estar na carteira dos investidores? Boa pergunta. Eu defendi, né, as empresas estáveis, boas, pagadoras de dividendo no começo, então não vejo nenhum problema em você ter um porto seguro hoje. Mas, de novo, no nosso time, a gente tem 7 pessoas no time, a gente usa esse poder para exatamente avaliar caso a caso. Então, dentro desses casos que você disse, que são mesmo nessa linha do Porto Seguro, eu acho que tem casos e casos. Enfim, por exemplo, uma Ultra, acho um dos melhores managements que eu já vi na minha vida, tive por anos, né? É impressionante como essa empresa conseguiu se reinventar. Ela era uma petroquímica super volátil, virou uma distribuidora de combustível super estável. Hoje tem até varejo, né? E que analista que tinha no modelo que ela tem uma rede de drogarias, né? Enfim, como é impressionante o trabalho que eles fazem. Então, o management é muito bom, mas eu acho uma ação bem precificada para um crescimento um pouco menor hoje. Não tem mais aquele tanto de vento a favor que tinha, como o crescimento de frota, tudo aquilo. Então, hoje eu estou fora, apesar de admirar muito a empresa.
Eu tenho o B3, eu gosto da bolsa, eu acho que comparando ela no mundo, é uma das bolsas, se não a mais uma das mais baratas do mundo. Ainda pega esse Beta Brasil, que eu acho super bom. Raia Drogasil, gosto demais da empresa, acho um management super bom. Eu gostaria de... hoje eu não tenho, mas eu até torço para cair para eu comprar, porque eu gosto muito, eu só acho que talvez o mercado pode ter um problema com ela no relativo com outras empresas por um crescimento um pouco menor de um ou outro tri. Isso faz a ação cair e vai ser uma oportunidade boa de comprar, então não tenho no momento, mas eu poderia ter. Então eu não vejo nenhum problema com esses portos seguros, não. Então, eu tenho setor elétrico, eu tenho saneamento na minha carteira, mesmo num bull market como esse. Eu acho que a carteira tem que ser composta, né? Eu tenho composta de coisas diferentes para você ter um portfólio equilibrado e que se você errar, se acontecer alguma coisa aí que acontece, é normal, você esteja um pouco mais protegido, né? Isso aqui não é 100 metros, isso aqui é uma maratona. Então, por exemplo, eu tenho papel e celulose, um setor que eu tenho ouvido menos gente falar, eu tenho na carteira, está num ambiente super tight no mundo, né? Aí foge um pouco da dinâmica Brasil, mas a dinâmica global também está super favorável. Aliás, para celulose nem se fala, tá? Mas a dinâmica global está favorável para tudo. Quando eu falo que não está no preço, tudo isso que a gente está vendo, apesar da alta da bolsa, é porque não é só a gente que subiu. A gente subiu igual todo mundo. Né? Na própria carta mostra, né, que a média dos emergentes subiu entre 20% e 30%. Que a gente não sei exatamente hoje, mas até pouco tempo atrás a gente estava subindo bem menos que os emergentes. Agora a gente fechou esse gap, está subindo parecido com os emergentes ali. Será que a gente tinha que estar subindo parecido ou a gente tinha que estar subindo mais, dado que a gente está nesse ciclo de queda de juro, melhora da economia, tudo isso que a gente tem falado? Enfim, então tudo isso para falar que a dinâmica global também está super boa. Então isso também está contemplado na minha carteira. Então várias coisas que a gente tem que olhar ali para compor. Eu não gosto de ser monotemático. Estamos num belo bull market da alavancagem operacional. Então vamos ter tudo nisso. Eu acho que você pode até dar certo, mas você corre um risco muito grande. Até disso de Raia Drogasil eu concordo plenamente, porque eu tirei da carteira esse mês, esperando um pouquinho esse super otimismo puxar para baixo, só que semana passada o papel decolou de novo, enfim. É uma empresa que... Nosso business não é para a gente pegar todas. Então, é difícil surpreender. É difícil não ser surpreendido por ela. Bom, Braga, respondemos praticamente todas as perguntas aqui do chat. Vou deixar o Bitcoin para uma próxima. Obrigado. Porque precisamos... Mas muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo fundo. Espero que a gente continue falando bem de bolsa por muito tempo. Legal, foi um prazer participar. Legal. Bom, espero que vocês tenham gostado da entrevista e continuem acompanhando as próximas especiais do InfoMoney. Um abraço.